teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. E em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo o domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra, e em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. E em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo o domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo o domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Jesus, Jesus. Diga o nome que está acima de todo nome. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus,
Graça e paz, meus amados. Que alegria poder estarmos aqui em mais uma terça-feira, celebrando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nessa terça-feira estamos aqui ainda online, pois estamos em reforma na igreja, cuidando ali do templo, podendo ser bons mordomos do que o Senhor tem nos dado, e tem sido um tempo abençoador para a glória de Deus. Mas nesse domingo estaremos juntos ali às 17 horas, se o Senhor nos permitir, podendo ter a ceia do Senhor, e será uma noite muito abençoada para a glória de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. E assim está escrito, Provérbios, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-as nas tábuas do teu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O Senhor nos convida a essa disposição de, como filhos, guardar no coração a palavra de Deus, viver o Evangelho, viver a palavra com intensidade. O Senhor nos chama a conhecer e a vivenciar tudo aquilo que Ele tem para nós. Que possamos ser conduzidos pelo Senhor, direcionados pelo Espírito Santo e vivenciar dia a dia essa transformação que vem pela palavra da verdade, resplandecendo a luz de Jesus para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos adorando ao Teu nome, bendizendo ao Senhor e podendo, ó Pai, como igreja de Cristo, estar aqui cultuando, celebrando ao Senhor. Abençoe cada casa, cada família, cada lar, Pai, cada pessoa que nesse momento, Deus, pegou o seu celular, ou o Senhor está na sua televisão, no seu computador, Deus, em nome de Jesus, às vezes no trabalho, às vezes em casa, Deus, não importa a localidade, mas a Tua palavra está chegando ao coração desse meu irmão ou dessa minha irmã, e que o Senhor possa estar direcionando, fortalecendo e guiando para o louvor da Tua glória. Colocamos todos esses momentos que vamos vivenciar aqui, nesse culto de celebração ao Teu nome, para o Teu louvor. Conduza-nos, ó Pai, em tudo, para a exaltação do Teu nome hoje e sempre. Amém. Vamos louvar e adorar ao nome do nosso Senhor nesse tempo. Tão mais forte é o meu
glória, o Rei da glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó, que tremenda graça, ó, que valendo amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ó, que tremenda graça, ó, que valendo amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és
estamos seguros nos braços do Senhor. Como é bom entoar louvores a Deus, que oportunidade tão preciosa e maravilhosa. Como igreja, nós queremos te alertar e avisar. Nesse domingo nós teremos a ceia do Senhor, às 17 horas. Esteja conosco, celebrando, adorando e participando desse momento tão precioso para a glória de Deus, que será presencial. Amém? Um tempo muito maravilhoso, teremos o culto online, mas a participação da ceia é presencial. Também estamos já divulgando. Nesse próximo domingo inicia aí já as inscrições para o nosso retiro de casais. Um tempo muito precioso que Deus tem preparado para nós, que vai acontecer, se Deus permitir, no dia 19, 20 e 21 de agosto. Mas você pode fazer a sua inscrição, são só 30 vagas, são 30 casais que nós estaremos juntos ali e será um tempo muito especial para a glória e louvor do nome de Jesus. Esse momento tão abençoador que o Senhor nos proporciona é podermos olhar para a palavra, e como eu li aqui em Provérbios capítulo 3, mas no versículo de número 9 e 10 eu quero ler de novo com vocês, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Que alegria podemos partilhar, participar, reconhecer a grandeza e o cuidado de Deus. Essa oportunidade que o Senhor nos dá de honrar a Deus, de reconhecer que é Ele que cuida de nós, é Ele que faz a semente germinar, é Ele que faz o fruto aparecer, é Ele que tem nos dado a oportunidade de viver nessa terra e tem cuidado de nós de uma forma exponencial, muito mais do que merecemos. É esse Deus maravilhoso que nos dá a oportunidade de sermos participantes do teu reino. E nesse momento de ofertar e dizimar, é uma oportunidade que temos de ser participantes do que Deus está fazendo. Você tem aí aparecendo para vocês o Pix da igreja, as contas bancárias da igreja. Você tem essa oportunidade de participar, tanto com dízimo quanto suas ofertas, mas também com ofertas especiais. Nesse momento nós estamos reformando o templo, alguns cursos nós temos. Se você sentir no coração essa direção do Espírito, se você sentir essa direção, não faça por obrigação e nem por pesar, faça com uma alegria. Se você é grato ao Senhor, se você entende que o Espírito do Senhor está te direcionando a essa oferta, a dizimar, a ofertar, a vivenciar o que a palavra do Senhor nos manda viver, viva com intensidade, viva com alegria. E essa é a oportunidade que temos de semear no reino e participar do reino e vivenciar essa postura de honra e de gratidão ao nosso Senhor, para a glória de Deus. Pai, abençoa, Senhor, cada um que estará semeando nesse momento, a cada um, ó Pai, que estará ofertando para o louvor da Tua glória. Deus, em nome de Jesus, também abençoa aqueles, ó Pai, que não têm oportunidade de semear, ó Deus, por estar sem um emprego ou sem recursos, que eles tenham essa oportunidade de poder, ó Pai, em nome do Senhor, ser participantes, ó Pai, dessa parte de oferta, dízimos, ó Pai, do Teu reino, para o louvor da Tua glória. Te agradecemos, te bendizemos e te exaltamos hoje e sempre, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia. Nós vamos orar nesse momento, onde teremos a palavra do Senhor sendo ministrada, e nós vamos estar caminhando nesse conhecer da palavra, esse experimentar da palavra de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade também, Senhor. A oportunidade de prestar louvores a Ti, a oportunidade de dizimarmos, mas a oportunidade também de meditar na Tua palavra. Usa o Teu filho, ó Pai, em nome de Jesus, o seminarista Michael, com poder, autoridade e graça. Usa ele, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado em seu coração, para o louvor da Tua glória, hoje e sempre. Amém. Fique atento, pegue a sua Bíblia, não converse agora. Deixe que a palavra do Senhor seja ministrada ao seu coração, para o louvor e a glória do nosso Deus. A palavra tem para nós. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Essa é uma passagem muito conhecida, talvez seja das parábolas, a parábola mais conhecida. É a primeira vez que Jesus vai pregar em parábolas. Até então, a pregação de Jesus era muito explícita. O Sermão da Montanha, Jesus fala de maneira muito clara: bem-aventurados os que choram, que serão consolados, né? Jesus já vinha pregando, não é a primeira vez que Jesus prega, ele vem pregando de maneira muito explícita, sem muitas dificuldades na compreensão, mas agora há uma transição. A gente vai ler aqui a primeira parábola de Jesus. Jesus agora passa a pregar por parábolas, e essa transição tem um propósito, e acho que a gente pode aprender um pouquinho
sobre por que Jesus pregava em parábolas, por que ele passou a fazer assim, e eu acho que se aplica não só ao povo que ouviu essa parábola, mas se aplica também a mim e a você, um princípio eterno. Vamos lá? Então, Mateus capítulo 13, diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas. Vamos parar aqui só para a gente refletir um pouquinho. Veja que Jesus está pregando a uma multidão, são muitas pessoas, tantas pessoas que Jesus já não podia falar a elas de perto, ele tinha que se afastar para que quem tivesse mais à margem pudesse ouvi-lo. Então ele entra num barco, se afasta da multidão e agora ele começa a falar. E falando à multidão, Jesus ensina muitas coisas, mas ensina por parábolas. Voltando para o texto, versículo 3 diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, aí começa: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu-lhe boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus termina de falar, vai ser essa mensagem em parábola. E a parte muito interessante é que essa parábola, eu não sei você, mas a primeira vez que eu ouvi essa parábola, eu não havia entendido o significado. E se você, assim como eu, quando ouviu pela primeira vez essa parábola, talvez hoje seja a sua primeira vez ouvindo, não se surpreenda caso você não tenha entendido o significado dessa parábola, porque os discípulos, que também ouviram, e na verdade boa parte da multidão também não havia entendido. E como é que a gente sabe disso? A gente pode ir para o versículo 10. O texto diz assim: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, não entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E aí no 18 Jesus diz assim: portanto ouçam o que significa a parábola do semeador. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, guia-nos, Senhor, nessa palavra, faz-nos, ó Deus, compreender os mistérios que há em Ti, porque Tu é um Deus de profundidade, é um Deus que nos chama a águas profundas, a algo mais especial para aqueles que querem Te conhecer em profundidade, Tu há de se revelar. Então nessa noite nós Te pedimos, ó Deus, fala ao nosso coração aquilo que nós podemos ouvir. Assim Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então veja você, que muito interessante essa passagem. Jesus prega em parábolas, e a pregação em parábolas é uma pregação muito curiosa, porque ela não tem um significado imediato, visível, né? Quando Jesus prega por parábolas, ele usa uma imagem que para as pessoas da época era uma imagem muito comum, né? A imagem de um semeador. Hoje nós que vivemos em grandes cidades, né? Eu, por exemplo, cresci no Rio de Janeiro, e antes de vir morar aqui em Fortaleza, tinha contato quase nenhum com o campo, né? Nunca tinha colocado a mão numa vaca, nunca tinha tocado um boi. A primeira vez que eu fui fazer isso aqui foi no interior do Ceará, numa visita que fiz. E você, talvez, vivendo numa cidade urbana, não tenha essa experiência. Mas para as pessoas que ouviram, a imagem da parábola, aquilo que a parábola usa como instrumento para passar a mensagem, era muito conhecida, a imagem de um semeador. Que as sementes caem pelo caminho, que as plantas levassem.
fizesse parte do cotidiano deles, a dinâmica da plantação. Mas o significado da parábola, a gente percebe que não era assim. Tanto não era assim que eles não entenderam o significado, porque os discípulos vão a Jesus, e Jesus, se você continuar lendo o capítulo, depois do versículo 19, Jesus vai explicar o significado da parábola, vai se explicar o que significa a semente, qual é o significado de cada tipo de terreno. Então vejam vocês, uma multidão foi ouvir, uma multidão não entendeu o significado, mas uns poucos, os discípulos e mais alguns que estavam com eles, retornam para aprender um pouco mais do que a palavra tem para eles. Então, uma primeira reflexão para nós aqui, uma primeira lição, é que há segredo de Deus que só são revelados para aqueles que estão interessados, aqueles que voltam, aqueles que querem saber mais, aqueles que têm perguntas. Então veja que Jesus tem algo especial para aqueles que têm interesse, que têm vontade, que querem descobrir mais, têm sede de Deus. É uma primeira lição para mim e para você. Há uma intimidade em Deus, há um segredo de Deus para aqueles que com Ele estabelecem intimidade, que o que com Deus não tem intimidade nunca vai ter. Não é uma superficialidade, né? Talvez a gente seja a multidão que vai até a beira-mar, ouve Jesus pregando a parábola, se dá por satisfeito com aquela coisa que aconteceu ali. Jesus falou, que bênção, foi a parábola, mas tinha algo mais para os que retornam. Quero te convidar a ter com Jesus uma intimidade. Procurar Jesus no teu quarto quando toda a multidão vai embora, quando Jesus volta sai do barco, volta para a terra e Jesus vai para um lugar retirado, quando tem os poucos ali, que você seja encontrado entre os poucos, né? Quando você estiver na sua casa, no seu quarto, porta fechada, procura Jesus, que Ele tem segredo para você, uma compreensão, uma profundidade. Às vezes nós achamos que a experiência com Deus é uma experiência que acontece só no coletivo, né? Quantos de nós só cantam um louvor quando estão na igreja? Quantos de nós só oram quando estão na igreja? Quantos de nós só abrem a Bíblia quando está na igreja? Né? Para essas pessoas aí só vive a experiência coletiva, mas intimidade com Deus é uma experiência individual. Não há ninguém que possa trazer para você intimidade com Deus. O pastor não pode fazer isso por você, assistir um vídeo não faz isso por você. Ainda que você ouça Jesus falar, e Ele fala através de várias pessoas, a igreja é fundamental, é o melhor lugar para estar, mas não substitui intimidade com Deus. Relacionamento com Deus, ser conhecido dEle, saber quem Ele é, ouvir a sua voz, reconhecê-lo. E aí, para isso, a gente precisa retornar. E o texto começa assim, os discípulos retornam, eles voltam a Jesus, eles voltam para ouvir. Há um texto muito interessante, está escrito em Ezequiel capítulo 33, versículos 31 a 32, diz assim: o meu povo vem a você como costuma fazer. Deixa eu te situar. Ezequiel tem pregado a sua geração. Ezequiel foi chamado a pregar uma geração que tinha um comportamento religioso, era uma geração que até ia ouvir, mas era uma geração que não se dispunha a viver. E aí Deus traz uma palavra para Ezequiel, para confortar o coração de Ezequiel, saber com quem Ezequiel se relacionava. E o texto diz assim, Ezequiel capítulo 33, versículos 31 a 32. O meu povo vem a você como costuma fazer. Ele se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Olha que lição. Jesus tinha muito mais a dizer sobre as parábolas. Hoje, nós nessa pregação nem refletiremos sobre o significado da parábola. Nós pararemos apenas naquilo que Jesus fala antes de começar a parábola, antes de começar a explicar o significado da parábola. Veja, aquela multidão ouviu a parábola, não ouviu porque Jesus falava em parábolas, não ouviu o significado da parábola e se deu por satisfeita, né? Eu quero que você, irmão meu querido, tenha essa dimensão. A relação com Deus não é estática. Deus não se revela apenas da mesma forma que se revelou no passado e fica assim para toda vez conosco, nem com o povo de Israel foi assim, não é assim a revelação na Bíblia. Há um dinamismo na revelação com Deus, existem águas mais profundas a serem experimentadas, mas é para aqueles que querem com Deus intimidade. Bem, continuando no texto, Jesus diz assim, aqueles que voltaram, os discípulos voltaram, e eles perguntam, Jesus, por que você está falando em parábola? Aí olha que interessante, essa mesma parábola ela vai aparecer não apenas no texto de Mateus, ela aparece também em Marcos. E em Marcos capítulo 4, versículo 10, há um versículo que nos chama a atenção. Olha o que diz o versículo 10 do capítulo 4 de Marcos. Quando ele ficou sozinho, ele é Jesus. Quando ele ficou sozinho, os 12
E os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Lucas, capítulo 8, versículo 10. Veja, Jesus ficou sozinho, não tem mais multidão, os discípulos voltam. Lucas, capítulo 8, versículo 10. Jesus diz assim: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aí aqui eu quero te trazer uma reflexão. O Jesus está dizendo para os discípulos que a eles, aos discípulos e àqueles que retornaram, foi dado conhecer os mistérios. A pergunta é, quando que foi dado conhecer esses mistérios? Eu tenho falado para você aqui que a intimidade é fundamental. Jesus está deixando muito claro que àqueles foi dado conhecer os mistérios, mas só foi dado quando eles retornaram. A intimidade, o segredo que Deus tem com a intimidade é porque quando nós retornamos, Deus revela para nós aqueles que estão interessados. Jesus vai citar agora um texto que está em Isaías, dizendo que aquela geração não conheceria dos mistérios, a ela não seria revelada mais. Não é porque elas não vinham ouvir, porque eles vieram ouvir, mas é porque eles se deram por satisfeitos, não queriam de Deus profundidade, ouviram por ouvir. É por isso que Jesus no final da parábola vai dizer assim: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. É necessário ter uma profundidade, um desejo. O nosso ouvido, mesmo que você não queira ouvir, quantas vezes você vai num lugar, né? Você tem essa experiência, num lugar muito barulhento. E aquele lugar muito barulhento, até que alguém começa a falar com você, né? E mesmo no lugar barulhento, se você começar a prestar atenção em quem está falando, o ruído que está no entorno diminui. Você teve essa experiência? Num lugar muito cheio, né? Às vezes a gente está numa festa, até num culto, um som muito alto, mas se alguém começar a falar e você parar para prestar atenção, a gente tem uma capacidade de, quando foca a nossa atenção em um determinado som, tudo que está ao redor meio que abaixa, né? E aquilo que a gente presta atenção ganha intensidade. Jesus estava dizendo que aquela geração, aquele povo, aquela multidão que foi para ouvir, Jesus estava disposto a falar, Jesus falou para ela, mas ela não estava disposta a ouvir com profundidade, não estava disposta de fato a entender. E sabe como que a gente sabe disso? Porque eles não entenderam, Jesus não explicou o significado da parábola, e ainda assim eles foram embora. Jesus era só mais um ruído, era mais uma voz. Para eles, o significado da parábola não era importante. E vejam vocês como havia profundidade, havia mistérios do reino a serem revelados, mas que aquela geração desperdiçou. Eu quero, irmão, te desafiar a não desperdiçar o que Deus tem para você. Às vezes na nossa caminhada com Cristo, a gente vai para a igreja e não, parece que ficou faltando uma parte. A gente foi para a igreja, ouviu a pregação e a gente achou que não era tudo que a gente precisava ouvir, e eu quero te falar a verdade, não era mesmo. Quando você vai para uma pregação e você ouve uma pregação, não era tudo que Deus tem para dizer. A pregação não é tudo que Deus tem para dizer. O louvor que você canta na igreja não é tudo que você tem para louvar. Há algo mais a ser entregue, há algo mais de Deus para você, mas isso só vai ser dado na intimidade. Nada vai substituir a busca pela intimidade. Há um segredo de Deus só para aqueles que voltam, aqueles que com Deus querem intimidade. Porque a revelação de Deus, a segunda lição, a revelação de Deus é progressiva. Há uma progressividade na revelação. Existem coisas que é para o começo, e existem coisas que é para o meio do caminho, existem coisas que é para o final do caminho. Existem coisas que é para a criança, existem coisas que é para o homem maduro. Essa progressão na revelação, essa intimidade, isso, para que nós possamos galgá-la, né, é preciso que nós estabeleçamos com Deus um relacionamento mais próximo. Paulo escrevendo a uma igreja muito interessante, que é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é interessante porque ela é uma igreja que se movia nos dons, uma igreja que tinha o dom de profecia, revelação. Paulo vai instruir, inclusive no livro da carta à igreja de Corinto, ele vai instruir sobre como se mover nos dons de maneira ordenada. Mas para essa mesma igreja, Paulo escreve assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Paulo escreve assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Paulo está dizendo assim, olha, há algo mais a ser vivido, há uma profundidade na palavra. Eu, Paulo, queria falar com vocês em profundidade, mas vocês não chegaram no momento de poder ouvir. Há uma necessidade de chegar numa profundidade para que até o ministério do Paulo pudesse se desenvolver como Paulo gostaria.
Veja a frustração de Paulo. Paulo tem um ministério a escrever, tem algo profundo a dizer, mas o próprio Paulo não vai poder viver coletivamente aquela experiência, porque aqueles homens não haviam chegado à profundidade. Eu queria escrever a vocês em profundidade, mas não vou poder escrever porque vocês não estão preparados. Havia uma mensagem mais profunda para vocês, mas vocês não vão receber agora. Então, irmãos, eu quero te convidar a receber de Deus tudo o que Deus tem para você. Deus tem para vocês talvez dons espirituais, Deus tem para você revelação, Deus tem, a palavra nos diz que os dons, aquilo que Deus tem para nós é para ser vivido no coletivo, mas a gente não está preparado para viver, se a gente não chegou na lição certa, a gente não vai experimentar. Eu sou professor de matemática, matemática é uma disciplina muito difícil, né? E por que matemática é tão difícil? Porque a matemática você não pode queimar etapa. Se você não entendeu o começo, por exemplo, você não sabe trabalhar com fração, aí eu não posso explicar uma coisa que depende de fração, porque você não sabe trabalhar com fração, para frente não vai. A matemática tem um encadeamento. Às vezes a gente quer, no Evangelho, ficar pensando parte do Evangelho. Tem um Evangelho que é coxa de retalho. Pois saibam vocês que o Evangelho, profundidade do Evangelho, não dá para pular lição. Paulo está dizendo assim, tem aula mais profunda a ser dada, mas como vocês não passaram nessa parte, eu não tenho como falar do que vai estar para frente. Vocês vão esperar para viver, talvez nem chegam a viver, se não se aprofundarem. Eu quero te convidar a ter um relacionamento com Deus profundo, que você possa aprender mais de Deus, mas para isso você não pula etapa. Talvez seja a primeira pergunta, qual é a grande etapa? Qual é a primeira de todas as etapas? Como começar, né? Obediência é o começo de tudo. Vejam vocês, Jesus pregou seus discípulos durante 3 anos e meio. 3 anos e meio ouvindo Jesus falar. Irmão, 4 anos você se forma aqui no Brasil, em geral as faculdades, os bacharelados são em 4 anos, alguns cursos são em 5 anos, outros máximo 7 anos de curso. Mas vejam você, que nesse período, né, a gente vai para a faculdade, fica ali durante 4 horas, 6 horas na faculdade, volta para casa. Aqueles discípulos estavam aprendendo do melhor de todos os professores. Eles estavam aprendendo do Mestre Jesus. Eles viviam com Jesus, andavam com Jesus. Eles começaram a ter o cheiro de Jesus porque andavam com Jesus ali no meio, o sotaque de Jesus. Vejam vocês, apesar disso tudo, quando termina a formação, Jesus está dizendo para eles, Jesus morre, ressuscita, está indo para o céu. Jesus fala assim, vocês ainda não estão prontos. Não estão prontos, tem uma missão, vocês têm que ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, tem que batizar, mas vocês mesmos ainda não estão prontos. É necessário que vocês fiquem aqui em Jerusalém até que do alto vocês recebam um revestimento de poder, até que do alto vocês recebam o Espírito Santo. Aí você pode achar, então a primeira lição é receber o Espírito Santo. Não, não era a primeira lição. A primeira lição é obedecer, é ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. A primeira grande lição, o que Jesus está falando aqui na parábola, a lição da parábola é que as pessoas ouvem o Evangelho, mas não têm intenção ainda em obedecer. E porque são insensíveis, ouvem com mau ouvido, né? Ouvem com o ouvido não daqueles que querem pôr em prática, mas com curiosidade, às vezes porque se sente bem. A palavra de Jesus às vezes nos conforta, e é verdade, há consolo na palavra de Jesus, mas a palavra de Jesus nos convida a uma obediência. Se você não for colocar o Evangelho em prática, você nunca vai entender a lição, a profundidade nunca vai chegar na sua casa, você vai ter ouvido com os ouvidos, mas não ouviu com o coração, não colocou em prática. Jesus convida os seus discípulos, que já passaram com ele muitas lições, a continuar em Jerusalém, a obedecer, ficando em Jerusalém. E aí para nós vem aquilo que para mim talvez seja um grande motivo de oração. Eu sei que no nosso tempo a gente ora por muitas razões, irmão, eu sei que temos necessidade, acabamos de passar por uma pandemia, se Deus quiser ela já está acabando. Ainda há casos, é verdade, mas a gravidade da pandemia parece já ter passado. Os casos hoje são muito menos graves. Mas isso tudo tem nos levado a pedir de Deus muitas coisas. Quantos de nós são desafiados hoje na área financeira, fomos desafiados na área de saúde, e eu sei que nós precisamos disso. Mas acima de tudo, nós precisamos pedir de Deus graça para obedecer, e nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo. Há uma necessidade do cristão ser cheio do Espírito. Irmão, eu quero te convidar para essa urgência. É verdade que os discípulos tinham que ficar em Jerusalém até serem revestidos, e uma vez revestidos, agora estavam aptos a cumprir o seu papel. Nós temos orado por muitas coisas, mas talvez não estejamos orando para ser cheio do Espírito. Irmão, se você não for cheio do Espírito, você está incapacitado para viver o que Cristo tem para você. Águas mais profundas há para serem vividas, mas sem o Espírito Santo nós não conseguiremos vivê-las.
O Espírito Santo é a própria água que devemos mergulhar. O Espírito Santo é a experiência que devemos ter. É o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que faz lembrar. O Espírito Santo é o grande ministrador de Deus para nós, por isso que ele é chamado de Consolador. Cristo foi aos céus e ele falou assim: não vos deixarei órfãos, vou enviar o Consolador. E às vezes a gente está caminhando desconsolado porque não recebeu o Consolador e a gente nem tem orado por isso. É uma promessa de Deus que nós receberemos o Espírito Santo. Você não recebeu, vive vazio e se dá por satisfeito. Irmão, volte para buscar de Deus intimidade, volte para buscar de Deus obediência. Saiba que Deus tem uma revelação a dar, há um dom a receber, há um Espírito Santo a fluir, há um rio de água viva para fluir do seu interior. Não se conforme em viver vazio. Aprenda a orar pedindo de Deus o melhor, e o melhor que você pode pedir é o Espírito Santo. E mais ainda, continue pedindo até receber. Há de nós uma desistência. Muitas vezes nós começamos a orar e paramos de pedir sem ter recebido, sequer de Deus um não, né? Se você tem de Deus, tem um bom pedido, sabe uma coisa, se você pede aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é de Deus para você, você recebe. A palavra vai dizer às vezes que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos para o nosso próprio interesse, para os nossos próprios prazeres. Mas se nós pedimos de Deus coisas boas, saiba que Deus haverá de dar, irmão, se você pede o Espírito Santo. Deus dá o Espírito Santo a quem pede. É impossível que você não receba o Espírito Santo se você pede a Deus. É claro que o Espírito Santo é dado aos que obedecem. Veja, Jesus disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto vocês recebam. Havia um antes de receber o Espírito. E eles ficaram lá em Jerusalém, obedeceram. E passou-se dias, passou-se meses, até que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Veja você, há um período entre o pedir e o receber. Daniel começou a orar. No dia que Daniel começou a orar, o anjo diz a Daniel: no dia que você se ajoelhou para orar, de Deus já veio a resposta. Mas Daniel continuou orando os 21 dias. Eu quero te convidar a persistir em oração, por essa oração que vale a pena, ser cheio do Espírito Santo. E só parar de clamar por isso quando você for cheio. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você for cheio do Espírito, aqueles que são cheios do Espírito, que têm relacionamento com Deus, quer com Deus intimidade sempre. Jesus, cheio do Espírito, continuava orando ao Pai. Os apóstolos, cheios do Espírito, continuavam orando. Eles continuavam indo ao templo, continuavam querendo de Deus relacionamento. Comece a orar pedindo a Deus que seja cheio do Espírito Santo. Comece a obedecer. Se Deus tem te desafiado a largar o pecado, se Deus tem te conclamado a santificação, buscai, pois, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se há pecado na sua vida que você precisa abrir mão, se há pecado na sua vida que você já sabe qual é, se há pecado na sua vida que já está revelado, está na sua mão, você já sabe qual é o pecado, irmão, eu quero te convidar, lança fora o pecado, passe a viver uma vida de santificação. Se você já sabe qual é o pecado, abandone hoje, abandone o pecado hoje. Não pense que Deus haverá sempre de falar para nós na superficialidade. Não, é um momento que a gente passa a nem escutar mais Deus falando. Aí você vai dizer: não, mas como assim, Michael? A Bíblia vai dizer assim: buscai enquanto se pode achar. Qual é a grande lição desse versículo? Que há um momento que a gente busca e não há mais possibilidade de encontrar. E não está falando só quando se morre. Às vezes você acha assim: não, mas é só quando morre. Só quando morre. Não, não é sobre isso. Porque se a Bíblia diz buscai enquanto se pode achar, é porque há um momento que se busca, mas achar não é possível. Talvez a busca seja possível, mas encontrar não é mais possível. Então eu quero te trazer uma realidade da vida. A nossa vida é como uma ampulheta. Já está virado, irmão. Os grãos já estão descendo. Uma parte da sua vida já foi vivida, há uma outra parte a ser vivida. Quanto falta? Eu e você não sabemos. Há uma urgência em estabelecer com Deus relacionamento hoje. E Jesus volta quando? Volta hoje. Ele volta sempre hoje. Amanhã a gente não sabe o que acontece. Amanhã a gente pode estar vivo, amanhã a gente pode não estar vivo. Quantas pessoas a gente conhece que foram ceifadas no auge da sua vida, quando parecia que ainda tem muito a ser vivido, a vida se encerrou. Irmão, não seja pego de surpresa. Nós estamos caminhando para nos encontrarmos com um Deus que haverá de julgar céus e terra, haverá de julgar os próprios anjos, o Deus que não poupou ao seu próprio Filho. Se Ele não poupou a eternidade, haverá de poupar a mim e a você. Irmão, viva uma vida de seriedade. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Leve isso a sério, há uma urgência. Então, se você pede todo dia saúde, peça saúde espiritual, peça para ser cheio do Espírito, comece a obedecer, comece a jogar fora tudo que é pecado na sua vida, tudo aquilo que você já sabe que é pecado, porque tem pecado, irmão, que a gente ainda não sabe, e essa é uma verdade que talvez você não tenha conhecimento.
Às vezes a gente está caminhando na nossa vida e há coisas na nossa vida que são pecados, mas a gente nem sabe ainda que é pecado e a gente não tem nem maturidade para identificar isso ainda. Mas à medida que a gente vai caminhando, Deus vai revelando coisas novas e coisas que a gente achava que era normal deixam de ser. Quantas coisas eu achava que era normal fazer na minha juventude, hoje eu sei que não eram normais. Quantas coisas a gente na criação do filho a gente acha que é normal, mas a gente descobre uma profundidade em Deus e descobre que aquilo também não era normal. Então assim, há verdades em Deus, há pecados a serem revelados, há uma maturidade, há uma profundidade em Deus a ser revelada. Mas isso só para aqueles que realmente querem, aqueles que querem de Deus santificação para que possam ver Deus, e aqueles que de Deus querem ser cheios do Espírito. E aí, uma vez cheios do Espírito, haverão de ser convencidos daquilo que é verdade, daquilo que de Deus de fato é juízo. Eu quero orar por você para que você seja desafiado, acordado. Irmão, isso que você ouviu hoje aqui é só uma introdução. Talvez você tenha sentido falta de alguma coisa, e certamente há falta nisso. Tudo que Deus tem para você não se resume à pregação. Busca a Deus na sua intimidade, busca a Deus na sua casa. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra que nos convida, ó Deus, a uma intimidade. Deus, esses homens no seu próprio tempo, uma multidão, Senhor, desperdiçou a oportunidade de entender o significado da parábola. E era uma geração que ouviu com ouvidos que não eram para ouvir. Era uma geração que não queria de fato compreender, e porque não compreenderam, jamais aceitaram, e porque não aceitaram, jamais foram curados. Ó Deus, que Tu nos dê, ó Deus, ouvidos para ouvir. E quando, ó Deus, nós nos aproximarmos de Ti, porque Tu é um Deus que tem interesse em se revelar, é um Deus que tem interesse em se fazer conhecido. Ó Deus, em misericórdia nós te pedimos, te revela a nós quando nós te buscarmos. Ó Deus, eu quero te pedir, nos incomoda, Senhor, nos incomoda. Ó Deus, essa palavra é uma palavra de incômodo, é uma palavra de despertamento, é uma palavra, ó Deus, para que nós, na nossa intimidade, tenhamos intimidade contigo. Quando ficarmos sozinhos, que nós fiquemos sozinhos contigo. Ó Deus, que quando ninguém mais estiver próximo, nós estejamos próximos de Ti. Ó Deus, e nesse lugar especial, há uma revelação, há um Deus que quer falar conosco em maior profundidade. Assim, ó Deus, te revela a nós, guarda-nos, Senhor, do mal, livra-nos, Senhor, guarda o nosso coração, nos ensina a viver, ó Deus, em profundidade, e, ó Deus, guarda o nosso lar, guarda os que são nossos, que os nossos sejam Teus. Ó Deus, que os nossos minutos sejam Teus, que o nosso recurso seja Teu, que nós descobramos o nosso propósito e o nosso chamado. Assim nós te pedimos, guarda o nosso coração, em nome de Jesus te pedimos, amém, amém, amém. Deus abençoe, irmão, fique com Deus.